Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça e que a paz do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã de quarta-feira, dia 14 de fevereiro do ano 2024. Quarta-feira, 14 de fevereiro do ano 2024. E nós estamos aqui para trazer uma palavra de Deus diretamente do coração de Deus para o seu, para o meu, para os nossos corações. Sou o pastor Juan Teixeira e este é o nosso programa A Bíblia, o Mate e o Amanhecer. Estamos agora sim no meu Facebook, que vai ser a partir de agora sempre o nosso Facebook, pois estamos tendo problemas com as páginas. Estaremos todas as manhãs aqui compartilhando uma palavra de Deus diretamente do coração de Deus para o seu, para o meu, para o nosso coração, sempre a partir das 7 horas da manhã. Queremos convidar você a que você nos acompanhe nesta manhã para ouvir a palavra de Deus. Também queremos convidar você a visitar a Igreja Luz para os Povos, aqui na cidade de Cacequi, Rio Grande do Sul, que se encontra na rua Prudente Domingues 440, aqui na Vila Popular, antes mesmo de dobrar para o estádio Humaitá. Hoje, quarta-feira, teremos a nossa reunião a partir das 19h30. Convidamos você que venha participar do nosso culto no dia de hoje. Vamos então à palavra de Deus. Sou o pastor Juan Teixeira e esta é a mensagem da palavra de Deus para o dia de hoje. Segunda Crônicas, capítulo número 14, vai nos dizer a palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso. Assim Abias dormiu com seus pais, e eles o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, o seu filho, reinou em seu lugar, e nos seus dias a terra teve paz por 10 anos. A terra teve paz por 10 anos. E Asa fez aquilo que era bom e reto aos olhos do Senhor, porque ele removeu os altares dos deuses estranhos e os lugares altos, e demoliu as imagens e cortou os bosques. E ordenou a Judá que buscassem ao Senhor, Deus dos seus pais, e a praticar a lei e o mandamento. Ele também removeu de todas as cidades de Judá os lugares altos e as imagens, e o reino esteve calmo diante dele. Este é o começo da palavra, capítulo 14 de Segunda de Crônicas. Sempre falamos que é uma constante na palavra de Deus nós encontrar o povo de Israel sempre afastando-se do Senhor. O povo de Israel afastando-se do Senhor, deixando o Senhor de lado, indo detrás de ídolos, daquilo que outras nações tinham para oferecer. Isto também é uma realidade nas nossas vidas, nos nossos dias de hoje, no qual nós estamos vivendo. O ser humano, ele não tem mudado muito, ele continua com os mesmos pensamentos mesquinhos, os mesmos pensamentos maldosos, os mesmos pensamentos que levam o homem a viver afastado de Deus. E pareceria ser também que nunca estamos conforme com aquilo que nós temos ou com aquilo que Deus nos deu. E medimos nossa posição social por aquilo que podemos adquirir ou não, sem importar como e de que maneira lograremos adquirir isto ou aquilo. E a nação de Israel, ela cobiçava o que tinham os outros reinos.
Tal é assim que, em certa oportunidade, quando estava julgando Israel, o profeta Samuel, eles vêm pedirem um rei para eles. Eles querem um rei para eles. Está lá no capítulo número 8 de 1 de Samuel. Eles querem um rei que venha governar sobre eles. Pois Samuel foi um dos últimos juízes que teve a nação de Israel. Ele tentou deixar os seus filhos, porém os seus filhos se desviaram dos preceitos do Senhor, se desviaram da vontade do Senhor e fizeram o que era mal diante dos olhos de Deus. Então eles foram também rejeitados, assim como logo também vai ser rejeitado o próprio rei Saul, que é escolhido pelo povo, porque eles queriam terem simplesmente um rei. Era o que eles queriam. Eles queriam terem um rei e tiveram aquele rei. Agora, passaram-se muitos anos. Nós estamos no livro de 2 Crônicas, que é um dos livros históricos da palavra de Deus. Estamos no 2 Crônicas, no capítulo 14, e ali vai nos contar a história do rei de Judá. Os reis anteriores, desde Salomão até este momento, teve algumas exceções de alguns reis que fizeram o que era reto diante dos olhos do Senhor. Mas depois de Davi, que veio seu filho Salomão e começou a reinar sobre Israel, Salomão começou a desviar-se também da vontade de Deus, sendo influenciado por as mulheres que ele ia trazendo como concubinas ou casando-se com elas, para assim então ter alianças com as demais nações, alianças militares e outras comerciais, enfim, toda uma questão política. Mas isto levou também a que Salomão ele viesse desviar-se da vontade de Deus. Mesmo que na sua velhice nós vamos encontrar algum indício de que ele se arrependeu, de que ele viu que tudo aquilo que ele tinha feito tinha sido somente vaidade. Mas para que esperar chegar à velhice, se podemos começar hoje, agora, neste momento, uma nova vida em Cristo Jesus? Algumas vezes ouvimos as pessoas falarem: quando eu me aposentar, quando eu deixar de trabalhar, quando eu deixar de fazer isto, quando eu criar meus filhos, quando eu terminar de criar meus netos, enfim, escusas, pretextos para entregarem sua vida ao Senhor Jesus Cristo, para poderem congregar, para poderem estarem na casa de Deus. Nestes últimos tempos tenho falado muito sobre congregar, porque parece como uma grande epidemia. Depois do ano 2019, veio esta epidemia de ficar em casa, de que as pessoas não querem congregar mais. Alguns porque têm problemas com pastores, alguns porque lá fazem isto e fazem aquilo. Meu amigo, meu irmão, é tempo de congregar. É tempo de ouvir a palavra de Deus. É tempo de estar em comunhão com o Senhor, pois estamos vivendo tempos extremadamente difíceis. Tudo indica, a nível internacional, a nível global, mundial, como você queira dizer, tudo está indicando que as profecias todas já foram cumpridas referente ao segundo retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, que será antecedido pelo arrebatamento da igreja. Nestes dias, o atual presidente da Argentina, Javier Milei, fez uma visita a Israel, onde, entre outras coisas que ele fez ali, foi orar no Muro das Lamentações. Ali ele chorou, mas também ele fez um pronunciamento que chama muita atenção, que é referente ao terceiro templo, a reconstrução do terceiro templo. E quem poderá reconstruir o terceiro templo a não ser o anticristo? E quando nós falamos de anticristo, pode ser qualquer pessoa que se rebela contra Deus.
Anticristo hoje, o próprio apóstolo João, voltando um pouquinho atrás, o próprio apóstolo João, ele vai falar que, e o próprio apóstolo Paulo também, vai falar de que o espírito do anticristo já está entre nós. Desde lá, do primeiro século, quando a igreja começou a surgir. Escute bem, quando a igreja começou a surgir. A igreja é o corpo de Cristo aqui sobre esta terra. Minha pergunta é, você está formando parte do corpo de Cristo? Você que diz conhecer a Deus, que diz conhecer a Cristo, que diz conhecer as profecias, que diz isto, que estuda a palavra de Deus. Porém, você forma parte verdadeiramente do corpo de Cristo? Você está congregando? Você está caminhando com o Senhor? Você está na presença do Senhor? São coisas que devemos de nós perguntar. Então, tudo está indicando. Agora, Israel tinha tido vários reis. Judá também tinha tido vários reis, porque o reino ele tinha se dividido depois da morte de Salomão. Jeroboão ficou com 10 tribos e Roboão ficou com 2 tribos, isto é, Jerusalém e Benjamim, que são as tribos das quais está reinando agora Asa, em Jerusalém, a cidade santa, a cidade escolhida por Deus. Mais curioso de tudo isto é que depois dessa divisão do reino por, vamos dizer assim, por Roboão ser mal influenciado, por buscar conselho em lugar errado. Os reis de Israel e os reis de Judá, a grande maioria deles se desviaram da fé. E como eles eram os líderes da nação, os líderes do povo, o povo então muitas vezes segue o exemplo dos seus líderes. O povo segue o exemplo dos seus líderes. O líder, ou neste caso o governante, ele tem uma grande influência sobre a nação, sobre o povo. E logicamente que cada um dos reis que passaram tanto por Israel como por Judá, eles tiveram uma grande influência no povo. E estes reis, quando eles desviavam o seu coração da verdade, quando eles desviavam o seu coração do caminho de Deus, eles levavam juntamente com eles a perdição, ao afastamento de Deus ao povo, já fosse de Israel, já fosse de Judá. Agora, morre Abias, que era o pai do rei Asa. Agora começa um novo período na história de Judá. Começa um novo período na história de Judá. Asa começa a reinar e ele começa a reinar de uma maneira correta. Ele tinha temor de Deus no seu coração. Feliz a nação que teme ao Senhor. Feliz a cidade que teme ao Senhor. Feliz a cidade que ama o Senhor. Feliz a cidade que pratica o bem. Feliz a cidade que tem governantes que sejam temerosos de Deus, temerosos verdadeiramente de Deus. Porque nós estamos vivendo também num tempo onde a igreja do Senhor tem sido iludida, tem sido enganada por políticos corruptos que prometem grandes coisas e que muitas vezes até usam uma máscara de cristianismo, mas logo mostram os seus verdadeiros lados, que é um lado perverso, um lado maligno. Devemos de ter muito cuidado com isto. Então, Asa começa a reinar sobre Jerusalém. E o primeiro que ele começa a fazer é arrancar ídolos, a destruir ídolos. O povo de Israel, eles tinham caído no pecado o povo de Judá, tinha caído no pecado da idolatria.
e estavam adorando uma deusa dos sírios e dos fenícios que se chamava Aserá. Essa deusa era supostamente a mãe dos outros deuses, e o seu consorte, quem sempre estava ao lado dela, era outro deus perverso, Baal. E estes cultos que se fazia a estes deuses eram cultos perversos, pois Aserá, por exemplo, era a deusa do amor, da fertilidade, enfim, era a deusa do amor, do sexo e da fertilidade. Bom dia, Alfredo, ali na cidade de Artigas. Que Deus te abençoe poderosamente nesta manhã. Então, o que acontece? Um grande abraço aí para todos da família aí em Artigas, Uruguai. Esta deusa, os cultos que eram feitos a ela, assim como também a Baal, eram cultos perversos, muita lascívia, muita bebida alcoólica, muito pecado, adultério, fornicação, enfim, o que você possa imaginar aconteciam nesses cultos a esses deuses. Estamos saindo hoje, no dia de ontem, finalizou uma das maiores festas a céu aberto, oferecida a Satanás. Sim, é oferecida a Satanás. Senão, você pode parar e pensar um pouquinho o que aconteceu durante os dias de carnaval, onde parece que o ser humano dá liberdade às questões mais oscuras que estão na sua mente, naquilo que se refere ao pecado. Alcoolismo, prostituição, sexo, enfim, é uma mistura de todas as coisas. E isto aconteceu nestes dias. Alguns, no nome da cultura, e no nome da educação, e no nome de tantas outras coisas mais, têm adorado a Satanás abertamente, a céu aberto. E o mais triste de tudo isto é que pessoas que muitas vezes conhecem a verdade, porém não praticam a verdade. Conhecem a Jesus, mas não são verdadeiros discípulos de Jesus. No dia de ontem vi uma postagem que me chamou bastante a atenção, que dizia que o carnaval não desvia ao cristão, senão que revela verdadeiramente quem ele é. Quando abandona de congregar, quando não participa do acampamento, quando deixa de lado ao Senhor para ir a uma festa 100% mundana e diabólica. Essa é a realidade da questão. Imagine se Cristo viesse. Até aqui no Brasil, Salvador, se deu uma discussão entre duas cantoras famosas. Se deu uma discussão entre duas cantoras famosas, porque uma delas falou sobre o Apocalipse e a outra disse que ia macetar, que ia frear o Apocalipse com a ajuda do povo. Meu amigo, que está para vir, ninguém, absolutamente ninguém pode frear. Ninguém pode frear o que está para vir sobre a humanidade. O tempo do fim da graça de Deus está chegando. A graça de Deus vai ser retirada da face da terra, quando a igreja for retirada também. Alguns se apavoram, se assustam, ficam temerosos quando ouvem estas notícias, ou este tipo de mensagem, ou sei lá, quando se fala do tempo do fim. Mas o próprio Senhor Jesus disse que quando estas coisas começassem a acontecer, era para nós alegrar. Não é motivo de tristeza para o verdadeiro cristão. Não é motivo de tristeza para mim. É motivo de alegria, de que verdadeiramente o Senhor vai vir pela sua igreja e que vai levar o seu povo para o céu, que vai arrebatar, que vai tirar deste mundo. Isto é o que vai vir fazer
o Senhor Jesus Cristo muito em breve. E uma dessas cantantes até deu uma data para o suposto apocalipse dela. 6, 10 anos, no máximo. Na realidade, ninguém sabe isto, porque isso é potestade de Deus. Isso pode acontecer de um momento a outro. E assim como está hoje o mundo, assim como estão hoje as nações, porque o pecado é geral em todo lado, em toda nação, em toda cidade. Aquilo que até ontem era certo, passou a ser incorreto. Aquilo que até ontem era incorreto, que não estava de acordo com os bons costumes, hoje tem se tornado o correto, que é aquilo que nós conhecemos como o politicamente correto. E isto está acontecendo em todas as nações. Mas sabe o que? Nem um governante, nem um Estado, nem uma nação, nem o mundo criou a instituição chamada família. Quem criou a instituição chamada família foi o único e soberano Deus. Foi Deus quem criou a família. Então não se pode destruir aquilo que Deus criou. Poderão tentar, poderão lutar, mas sempre os inimigos de Deus serão vencidos. O rei Asa então encontra a nação nesta situação, assim como nos nossos dias de hoje, onde idolatria, impureza sexual, pecados de diversas índoles, onde a vida humana praticamente vale um pouquinho mais que o preço de um celular mais barato. Para roubarem um celular, podem até assassinar uma pessoa. Então, o que acontece? Asa encontra a nação nesse sistema, nesse momento aí que estava assim, no pecado, sumindo na idolatria, levada pelos governantes. Hoje a humanidade é levada pela mídia. Cuidado com o que você assiste na televisão. Cuidado com os jornais que você assiste. Cuidado com os filmes que você assiste. Cuidado com tudo aquilo que está acontecendo hoje ao redor. Nem sempre é verdade aquilo que estão dizendo num jornal, nem sempre é verdade aquilo que está publicado num jornal. Cuidado com isto. Especule, pesquise, ver se realmente é verdade. E o povo está sendo manipulado pela grande e pequena mídia. E o povo de Judá tinha sido manipulado pelos seus governantes. Então eles estavam na idolatria e estavam longe de Deus. Agora, o que vem acontecer? Eles vêm serem oprimidos pelos filisteus. Uma nação forte que se levanta contra eles, ou vêm ser oprimidos por outras nações. Isto é uma constante também na palavra de Deus. Agora, Asa fez aquilo que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus, porque ele removeu os altares dos deuses estranhos, os lugares altos, e demoliu as imagens e cortou os postes. A Será, ela era adorada debaixo de uma árvore. Faziam bosques. Ali tinha um tronco todo decorado, onde ali adoravam a esta deusa. Ordenou a Judá que buscassem ao Senhor Deus dos seus pais e praticar a lei e o mandamento. E ele também removeu de toda a cidade de Judá lugares altos e as imagens, e o reino esteve calmo diante dele. E ele edificou cidades fortificadas em Judá, porque a terra teve descanso e ele não teve guerra alguma naqueles anos, porque o Senhor lhe dera descanso. Portanto, ele disse a Judá: edifiquemos estas cidades e façamos junto a ela muros e torres, portões e barras, enquanto a terra ainda está diante de nós, porque temos buscado ao Senhor nosso Deus e buscamos-lo, e Deus deu-nos descanso em todos os lados.
Assim eles edificaram e prosperaram. Quando buscamos a Deus, quando nós entregamos verdadeiramente ao Senhor, quando eliminamos da nossa vida tudo aquilo que impede de nós ver as bênçãos de Deus sobre nós, então nós vamos ter paz, tranquilidade e prosperidade, diz a palavra de Deus. A prosperidade, ela tem vários aspectos. A pessoa às vezes pensa que prosperidade é somente ter uma boa conta bancária e ter muito dinheiro. Prosperidade é paz. Prosperidade é colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Prosperidade é ter a sua família bem estruturada, restaurada, curada. Prosperidade é estar no caminho do Senhor. Prosperidade é ter os seus filhos no caminho do Senhor. Prosperidade não é dar uma oferta de X valor para receber outro X. Não é isso. Não se deixe enganar por homens perversos que hoje pregam de prosperidade. São como os deuses da época de Israel e de Judá. Cuidado com querer comprar as bênçãos do Senhor. Mantenha-se firme naquilo que você ouviu. Mantenha-se firme naquilo que você conhece da palavra de Deus. Mergulhe na palavra de Deus. Mergulhe na palavra de Deus. Mergulhe na palavra do Senhor. Porque é através da palavra de Deus que você vai adquirir fé. E quando você tem a fé no verdadeiro Deus, ninguém pode lhe abalar. Coisas maravilhosas vão começarem a acontecerem na sua família. Coisas maravilhosas vão começarem a acontecerem na sua casa. Coisas maravilhosas vão acontecerem no seu lar. Claro que sim. Porque agora você está em Cristo Jesus. Agora você vai tomar a decisão mais acertada da sua vida, que é a de servir ao Senhor. E você, pai, você é o sacerdote do seu lar. Você é o responsável pelo bem-estar espiritual dentro do seu lar. O que você está passando para os seus filhos? O que você está passando para as suas gerações? A mulher, a mãe, o que está passando para os filhos? A mulher sábia, diz a palavra de Deus, edifica a sua casa. A tola a destrói. O que está acontecendo? O que está acontecendo na sua família? Será que tem que fazer uma limpeza, assim como o rei Asa fez no reino de Judá? Temos que tirar ídolos. Temos que fazer renúncias. Temos que fazer uma grande limpeza dentro da nossa casa para que Deus venha glorificar-se de uma maneira sobrenatural no nosso lar. E nesta quarta-feira, possamos verdadeiramente caminhar com Cristo. Que nesta quarta-feira possamos tomar a melhor decisão das nossas vidas, que é servir ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Pai eterno e Deus do céu. Senhor, é no nome de Jesus que estamos, Senhor amado, nesta manhã diante da Tua presença. Queremos louvar-te, queremos agradecer-te e exaltar o Teu nome. Meu Deus, que Tu venhas abençoar aqueles que participaram, que estiveram conosco. Tu venhas abençoar, Senhor, aqueles que vão receberem esta palavra, meu Pai. Tu venhas trazer transformação, que Tu venhas trazer cura, que Tu venhas trazer libertação, meu Pai, sobre todos aqueles homens e mulheres que Te buscam, Senhor, de uma maneira verdadeira. Senhor, a Tua palavra declara que se Te buscássemos, nós Te encontraríamos. Senhor, responde às nossas orações. Responde, Senhor, àqueles que estão Te buscando, meu Pai. Que possamos, ó Deus, viver em santidade, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. Amanhã, quando sejam 7 horas da manhã, estaremos novamente aqui no nosso Facebook, aqui no Facebook do pastor Juan Carlos Teixeira,
e estaremos aqui então compartilhando uma palavra de Deus com cada um de vocês. E logo, mais tarde, estaremos na Rádio Pentecostais Apostólicos. Que a graça, que a paz e que a misericórdia de Deus seja sobre sua casa, sobre sua vida, desde agora e para sempre. Amém.